Anjos e seus nomes. Quais os anjos citados na Bíblia? Os anjos são seres espirituais criados por Deus para servir a Ele. Nos diferentes relatos bíblicos, vemos que os anjos ocupam posições diferentes, exercem funções distintas, porém sempre com o mesmo objetivo: glorificar a Deus em louvor, reverência e obediência constante. Vamos falar nesse vídeo sobre os anjos. Se você gosta desse conteúdo, aproveita e deixa o joinha, seu like, para fortalecer, para dar relevância e engajamento no vídeo, para que o YouTube possa recomendar nossos vídeos para mais pessoas. Então, sem mais enrolação, vamos falar dos anjos e de seus nomes. Os anjos chamados por nome na Bíblia são o anjo Gabriel. Ele foi um anjo que apareceu a Daniel para esclarecer a visão sobre tempos futuros. Também anunciou a concepção de João Batista a Zacarias e de Jesus a Maria. Pode ser um dos 7 anjos que assistem diante de Deus, como está em Apocalipse, capítulo 8, versículo 2. Parece que a sua função principal é ser intérprete de revelações divinas. Do hebraico, Gabriel significa literalmente homem de Deus ou herói de Deus. Está no livro de Daniel, capítulo 8, versículo 16. Lá diz: "E ouvi a voz de um homem que vinha de Ulaí, Gabriel, dê a este homem o significado da visão." Aqui, nesse texto, demonstra que o nome deste anjo, é realmente Gabriel. Também como está no Daniel, capítulo 9, versículo 21. "Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde." Ou seja, Daniel viu este homem com asas voando e o chamou pelo nome a qual pertencia, Gabriel. Outro anjo é o anjo Miguel. É chamado de arcanjo em Judas, capítulo 1, versículo 9, parecendo por essa designação exercer uma posição de liderança entre os anjos. A palavra Miguel vem do hebraico Micael, que significa quem é como Deus. A referência bíblica do nome de Miguel está no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 13, onde diz: "Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com o rei da Pérsia." E também está em Daniel, capítulo 10, versículo 21, Daniel, capítulo 12, versículo 1, e em Judas, capítulo 1, versículo 9, e Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, lá diz: "Houve então a guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos, os demônios no caso, revidaram." E agora vamos falar das classes ou tipos de anjos mencionados na Bíblia. Primeiro os anjos querubins. Há várias menções desse tipo de anjos na Bíblia. São tipos de guardas celestiais, em constante exaltação ao Rei da Glória. São anjos destinados a glorificar a Deus perante seu trono, defendendo a sua santidade. Aparecendo o registro desses anjos no Jardim do Éden e no Tabernáculo, como figura sobre a Arca da Aliança, no templo e na descida de Deus à terra. Outra categoria são os anjos serafins. São uma classe de anjos bastante aproximada da dos querubins. Aparecem somente em Isaías capítulo 6, glorificando a Deus e preparando o profeta Isaías para se aproximar de forma apropriada de Deus. As referências bíblicas estão em Isaías capítulo 6, versículo 2 ao 3, e também em Isaías capítulo 6, versículo 6. Lá diz: "Acima deles estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia de sua glória." E agora temos os principados, potestades, tronos e domínios. São anjos que ocupam lugares de autoridade entre os seres angelicais. Dá a ideia de certa hierarquia entre os seres celestiais com funções como chefes ou príncipes de anjos. As referências na Bíblia estão em Efésios, capítulo 1, versículo 21. Lá diz: "Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio,
e de todo nome que se possa mencionar, não apenas na terra ou nesta era, mas também na que há de vir. E agora vamos falar dos anjos descritos na Bíblia pela função que desempenharam. O primeiro são os anjos vigilantes, que guardam e protegem. São anjos ordenados por Deus para proteger uma pessoa. Os famosos anjos da guarda, lugar ou povo, eles também protegem. Daniel menciona ter visto uma sentinela, um anjo que estava vigiando. A primeira menção aparece no relato da queda, quando Adão e Eva comem a árvore do conhecimento do bem e do mal e são expulsos do jardim do Éden. Deus colocou querubins e uma espada resplandecente para guardar o caminho para a árvore da vida. Isso está em Gênesis capítulo 3, versículo 24. Tem também o anjo do Senhor. Essa é uma designação especial do Antigo Testamento sobre a aparição desse anjo. Há pelo menos 60 ocorrências que mostram de forma especial essa descrição em comparação a outras aparições de anjos comuns. Muitos acreditam que essa não era uma simples aparição de um anjo em missão como representante de Deus, mas que se trata de uma teofania, aparição do próprio Deus, na segunda pessoa. Os argumentos baseiam-se na diferença entre essas referências. Está no modo em que o anjo do Senhor se apresenta como sendo o próprio Senhor, e não um mensageiro simplesmente, como está em Gênesis capítulo 16, versículo 7. Lá diz: o anjo do Senhor encontrou Agar, perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur. Também tem os anjos adoradores. Esses seres celestiais celebram louvores a Deus pelo seu esplendor e grandeza constantemente. Em toda a Bíblia há diversas menções e referências sobre a adoração contínua que os anjos expressam a Deus. Mas de forma geral, em todas as suas funções ou tarefas, no fim, todos glorificam a Deus através de sua obediência e temor. Outra categoria são os anjos caídos, os famosos demônios. A Bíblia fala sobre anjos que pecaram contra o Criador e não guardaram a sua condição original de dignidade perante Deus. Estes são os anjos caídos, que têm prazer em se opor a Deus e tentar destruir a sua obra. São o diabo, Beelzebu e Satanás. Satanás foi o primeiro a pecar e, portanto, é o originador do pecado no universo. Ele pecou antes de os seres humanos terem caído, tentados por ele mesmo no Éden. Jesus disse que ele foi homicida desde o princípio e que ele é mentiroso e pai da mentira. A característica principal do diabo é de pecar e induzir outros a pecarem. É possível que o relato de Isaías 14 e Ezequiel 28, descrevendo o juízo sobre o rei humano da Babilônia e descrevendo o evento terreno, possa também descrever eventos celestiais, que eles são paralelos, relacionados a Lúcifer, de forma ilustrativa e limitada. Os outros títulos são demônios, espíritos malignos e anjos caídos. São anjos maus que estão sob o comando de Satanás, atuando com seus súditos e emissários. Não apresentam nomes específicos na Bíblia, tal como seu líder. O objetivo desses seres é fazerem oposição a Deus, tentando matar, roubar e destruir a obra do Senhor. Para esses anjos maus não há perdão nem redenção. A Satanás e seus anjos já está decretado o juízo final no lago de fogo e enxofre. Temos em Lucas capítulo 11, versículo 14, Jesus estava expulsando o demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou, e a multidão ficou admirada. Também tem em Mateus capítulo 17, versículo 18. E a outra é a legião. Os espíritos malignos reconhecem o senhorio de Cristo. Certo homem da terra de Gadara, possesso por muitos espíritos malignos, vivia atormentado e isolado em cemitérios. Quando Jesus passou por aquela região, aquele homem correu e se prostrou diante de Cristo. Ao ser questionado pelo Senhor, aquele espírito mau se auto-intitulou de Legião, porque eram muitos naquele homem. Esse relato nos mostra que os demônios podem causar muito males às pessoas, porém Jesus é infinitivamente superior e pode libertar.
Outros anjos são Apolion e Abaddon. Esse é o anjo do abismo, descrito somente em Apocalipse. Seu nome em hebraico, Abaddon, e em grego Apolion, significa destruidor. É o chefe dos seres atormentadores dos homens durante o juízo final. Então, amigos e amados irmãos, chegamos ao final do vídeo. Trouxemos aqui algumas categorias de anjos: anjos, arcanjos, querubins, serafins. Também falamos dos demônios e os anjos caídos e suas demais categorias e nomes, certo? Então, se você gostou do conteúdo, deixa seu like para fortalecer, para o YouTube recomendar nossos vídeos para as mais pessoas que também gostam desse assunto, certo? Então, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe vocês grandemente. Também aproveita que depois do vídeo você leia as escrituras, que você esteja mais motivado a ler a Bíblia, a palavra de Deus, para obter mais conhecimento nessa área específica, ok? Então concluímos aqui este vídeo sobre os anjos e suas categorias. Até o próximo vídeo.